Olá, sou Carolina Colombo, nutricionista funcional, e no nosso encontro de hoje, Nutri em Foco, nós vamos falar sobre açúcar. Então, será que o açúcar é vilão, não é vilão? Quais os malefícios do açúcar para a saúde? Hoje a gente tem muito açúcar escondido nos alimentos, então a gente vai aprender a reconhecer quais são esses nomes que estão lá escondidos nos rótulos. Muitas vezes, embora o açúcar não seja considerado um veneno, ele não tá lá com aquele rótulo assustador, né? Mas sim, ele pode ser comparado a um veneno, porque ele é um agente extremamente nocivo à nossa saúde. Então, o açúcar ele pode levar ao ganho de peso, a acne, diabetes tipo 2, ele pode aumentar o risco de várias condições médicas, né? Então, o risco de catarata, de doenças renais, de doenças cardiovasculares. Então, hoje a gente já acredita que o consumo do açúcar é uma das principais causas de obesidade e de muitas doenças crônicas, como, por exemplo, o diabetes tipo 2. E se a gente for parar para observar, o consumo de açúcar é muito elevado e isso também vem se elevando cada vez mais o consumo, né, na população, porque são bolos, tortas, sorvetes, doces, sucos, pães, refrigerantes, cereais matinais, granolas. Então, muitas vezes até aquela cafezinho, sabe? Aquelas várias xícaras de café que você toma todos os dias adoçado com açúcar. Então, muitas vezes as pessoas tomam vários cafezinhos, né, e não percebem. Então, se a gente for parar para pensar, a gente vê aí que o açúcar está por todo lado. E esse excesso de açúcar, ele pode trazer inúmeros malefícios para a nossa saúde. Então, começando ali para a gente falar um pouquinho sobre os malefícios do açúcar, eu acho que o primeiro deles que eu vou abordar é o ganho de peso. E se a gente for observar também, a obesidade está aumentando no mundo todo. E o que os estudos sugerem, né? Que esse açúcar adicionado, geralmente daquelas bebidas adoçadas com açúcar, é um dos principais contribuintes para a obesidade. Então, bebidas adoçadas com açúcar, como refrigerantes, como sucos, como chás doces, eles são carregados de frutose, que é um tipo de açúcar simples. E aí o que acontece? Quando você consome um alimento doce, esse consumo do açúcar, ele causa prazer. Então ele faz o quê? Aumenta a dopamina. E aí ativa esse sistema de desejo e o seu desejo por doce só aumenta. Então fica ali naquele ciclo vicioso ali do desejo por doce, tá? E também a gente tem alguns estudos, né, que foram feitos em animais que nos mostram que o consumo excessivo de açúcar, ele pode causar resistência à leptina. E o que é a leptina? Ela é um hormônio muito importante ali para o nosso corpo que regula a fome e que diz ao seu corpo que você deve parar de comer, né? Então, como o açúcar ele causa essa resistência à leptina, isso faz com que você coma cada vez mais, tá? Então, principalmente como eu falei ali antes, o consumo de bebidas açucaradas, sucos, chás, refrigerantes, está sim associado ao ganho de peso e o aumento do risco de diabetes tipo 2, tá? Então, e além disso, quando a gente bebe essas bebidas adoçadas com açúcar, elas estão associadas com um aumento da quantidade da gordura visceral, que é aquela gordura abdominal, né? Então, essa gordura, ela está associada com diabetes, com esteatose hepática, com hipertensão, com doenças cardíacas, que são doenças que só se elevam na população mundial, tá? Então, a gente vê que esse consumo de açúcar, ele está associado, então, a muitas doenças, principalmente, né, incluindo aí as doenças cardíacas, que são a principal causa de morte no mundo todo, tá? Então, eu acho que além do ganho do peso, todas essas doenças que podem
estar associadas. Outra questão também no consumo do açúcar é em relação à acne, né? Porque o açúcar ele pode causar ou agravar a acne. Então, quando a pessoa tem uma dieta rica em carboidratos refinados, né? E daí nisso a gente inclui os alimentos e bebidas açucaradas, tem uma maior possibilidade, né? Um maior risco de desenvolver acne. Então, os alimentos com índice glicêmico mais alto, como os doces processados, eles aumentam o açúcar no sangue mais rapidamente do que alimentos com índice glicêmico mais baixo. E aí, quando tem esse consumo de alimentos açucarados, o que causa? Um aumento dos níveis de açúcar no sangue e de insulina. E aí, com isso, leva ao aumento da secreção de andrógenos, como a dihidrotestosterona. E aí também produz mais sebo na pele, tem a questão da inflamação, tá? Então, tudo isso vai desempenhar um papel importantíssimo no desenvolvimento da acne. Então, por isso que a acne, o açúcar é tanto a causa, como também agrava em quem já tem, quem tem predisposição a ter acne. O açúcar, ele também aumenta o risco do diabetes tipo 2. Então, o diabetes também é uma das principais causas de mortalidade e também da redução da expectativa de vida. E essa prevalência do diabetes, nos últimos anos, ali nos últimos 30 anos, ele mais do que dobrou, né? E a projeção é que isso só continue a aumentar. Então, esse consumo excessivo do açúcar, ele tem também está sendo associado a esse risco aumentado de diabetes. Por quê? Porque comer grandes quantidades de açúcar podem aumentar indiretamente o risco de diabetes, tá? Então, eles podem contribuir para o ganho de peso e para aumentar a gordura corporal. Então, aumentando o peso, aumentando a gordura corporal, tudo isso é fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. E quando a gente tem o consumo prolongado de açúcar, o que acontece? Aumenta a resistência à insulina, né, que é um hormônio que é produzido lá pelo pâncreas, que vai regular os níveis de açúcar no sangue. Então, essa resistência à insulina, ela faz com que os níveis de açúcar no sangue subam, e aí isso aí o que acontece? Aumenta também o risco de diabetes. Porque chega uma hora que o pâncreas ele cansa de tanto açúcar e ele não consegue mais trabalhar. E aí acaba levando à morte das células que produzem insulina e vem aquela resistência à insulina, que é quando o médico vai falar que você está com pré-diabetes, né? Quando o pâncreas já está lá cansado e depois o próximo passo é desenvolver o diabetes. Inclusive as pessoas que tomam bebidas açucaradas têm maior probabilidade de desenvolver diabetes, tá? E a gente não pode esquecer que a dieta rica em açúcar, até foi uma pergunta que vocês fizeram para mim, foi sobre a inflamação, né? Sim, o açúcar, ele aumenta a inflamação no corpo. E daí o que ele faz? Aumenta a inflamação, causa resistência à insulina e também pode aumentar o risco de câncer. E aí, se a pessoa já tem câncer, né? A pessoa já tiver câncer, o que acontece? O açúcar, ele serve de alimento para a célula cancerígena se proliferar. Então, essa célula vai criar novos vasos, essa célula vai migrar para outros tecidos, tá? Então, por que isso acontece? Porque vários tipos de células tumorais usam a glicose como principal combustível para o seu crescimento. Outro malefício do açúcar está relacionado com a depressão. O consumo de açúcar ele pode aumentar o risco de depressão. Quando a gente pensa numa dieta saudável, essa dieta saudável ela ajuda a melhorar o seu humor, né? Mas uma dieta rica em açúcar, em alimentos processados,
ela contribui para mudanças no humor, para mudanças nas emoções, né? Então, com isso, aumenta as suas chances de desenvolver depressão. Hoje, alguns estudos também nos mostram, né, que o alto consumo de açúcar tem sido associado a deficiências cognitivas, a problemas de memória, a distúrbios emocionais como ansiedade e depressão. Então, nesses estudos, no que os pesquisadores nos mostram, o que os pesquisadores acreditam? Que a inflamação sistêmica crônica, a resistência à insulina e esse sistema de sinalização de recompensa dopaminérgico interrompido, né? O que acontece? Então, quando a gente aumenta o consumo do açúcar, né? Inflamação sistêmica, resistência à insulina e esse sistema de recompensa dopaminérgico. Então, tudo isso contribui para prejudicar, né? Ele tem um impacto prejudicial na nossa saúde mental. Então, por isso que esse conjunto aí de inflamação, resistência à insulina e a sinalização da recompensa dopaminérgica fazem com que isso tenha um impacto, né, prejudicial do açúcar na nossa saúde mental. Por isso que muitas vezes o consumo excessivo de açúcar pode ser, sim, causa de depressão. Outra questão sobre o açúcar é principalmente sobre a pele. O açúcar, ele acelera o envelhecimento da pele. Quando a gente pensa nas rugas, elas são um sinal natural do envelhecimento da pele, né? Elas vão aparecer eventualmente, independentemente da sua saúde. Mas da onde que vêm as rugas? Da degradação do colágeno. E quando a gente pensa no açúcar, o que o açúcar faz? Ele aumenta a degradação do colágeno. Então, por isso que quando a gente tem más escolhas alimentares, piora as rugas e acelera o processo de envelhecimento na pele. Então, muitas vezes você está gastando com cremes, com procedimentos, com tratamentos, com colágeno, com N coisas e não está funcionando, porque você não está cuidando da sua alimentação. Então, não adianta eu tomar um colágeno, eu passar um creme, se eu vou tomar lá no meu trabalho 4, 5 xícaras de café por dia com açúcar, tá? Então, o açúcar acelera o envelhecimento da pele. Se você quer uma pele bonita, uma pele... Como eu falei ali, o açúcar degrada colágeno, tá? Então, firmeza, elasticidade de pele, a gente precisa realmente deixar o açúcar de lado. E além de envelhecimento da pele, o açúcar está relacionado com o envelhecimento celular. Nós temos os telômeros, que são estruturas encontradas no final dos cromossomos e são moléculas que têm toda a nossa informação genética. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, os telômeros vão encurtando, tá? Isso é natural, né? Isso faz com que as nossas células envelheçam, as nossas células acabam funcionando um pouquinho pior, tá? Mas isso, como eu falei, é normal. Então, o encurtamento dos telômeros é uma parte natural do processo de envelhecimento. Só que tem atitudes, tem estilo de vida que a gente faz, que a gente acelera esse processo, tá? E isso daí também a gente vê com o açúcar. Então, o consumo de açúcar acelera o encurtamento de telômeros. E o que faz? Causa envelhecimento celular. Então, além de envelhecimento da pele, envelhecimento também das nossas células. Como eu falei antes ali na questão da depressão, o açúcar também, ele drena a nossa energia. Ele nos deixa sem energia. Porque quando a gente tem... aquela mesma situação que eu já falei antes. A gente tem um alimento rico em açúcar. O que vai fazer? Vai aumentar rapidamente os níveis de açúcar e de insulina. Então, isso leva a um aumento da nossa energia. Só que acontece, esse aumento nos níveis de energia é passageiro, tá?
Então, quando a gente tem produtos ali ricos em açúcar, mas que nesses produtos faltam proteína, falta fibra, falta gordura, a gente tem um aumento rápido de energia, né? Essa energia aumenta rapidamente, só que isso daí tem uma queda acentuada depois. Então, logo depois, o açúcar cai rapidamente no sangue, é o que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Então, quando a gente fica com essas oscilações constantes de açúcar no sangue, pode levar então essas flutuações de energia, tá? Então, mau humor, alterações cognitivas, estresse aumentado. Então, o açúcar faz isso. Ele drena a nossa energia, porque ele aumenta rapidamente, depois cai bruscamente e a gente fica ali com aquela sensação de sem energia, de mau humor, tá? Outra questão que eu vejo bastante aqui no consultório, e muitas vezes as pessoas não relacionam com o açúcar, mas é a formação de gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, fígado gordo, não sei como é que vocês conhecem, tá? Então, a alta ingestão de frutose, ela vem associada com um risco aumentado de esteatose hepática. Quando eu tô falando da frutose, eu tô falando de um tipo de açúcar que uma das principais fontes é o xarope de milho, tá? Então, o xarope de milho é uma das principais fontes e ele vem adicionado ali principalmente nas bebidas açucaradas, nos refrigerantes, né? Nos doces. Então, isso daí é bem comum, essa adição, né? E isso daí tá relacionado, sim, com gordura no fígado. E quando a gente pensa, por exemplo, a glicose, ela é absorvida por muitas células em todo o nosso corpo. Mas quando a gente pensa na frutose, ela é quase que exclusivamente decomposta pelo fígado, né? Então, o que acontece? No fígado, a frutose ela vai ser convertida em energia ou armazenada como glicogênio. Só que o fígado, ele só pode armazenar glicogênio antes que quantidades excessivas sejam transformadas em gordura. Então, quando vem essas grandes quantidades de açúcar, sobrecarrega o fígado, ele não dá conta nem de armazenar, nem de converter em energia, né? Então, leva a uma doença hepática gordurosa não alcoólica, que é quando a gente tem gordura excessiva no fígado, quando a gente tem esteatose hepática, quando está com gordura no fígado, quando tem fígado gordo. Isso daí é principalmente, então, pela frutose, porque a frutose é convertida praticamente toda lá no fígado. E quando eu falo da frutose, não é da frutose das frutas in natura, é a frutose dos alimentos ultraprocessados, tá? Como eu falei, do xarope de milho, do que é usado nos doces, nas bebidas açucaradas, tá? Não confundam essa questão com a frutose das frutas in natura. Outros riscos do consumo de açúcar, ele aumenta o risco de doença renal, porque o que acontece? O excesso de açúcar, ele aumenta o ácido úrico, então ele leva ao desenvolvimento de cálculos renais, de hipertensão e do maior risco, então, de desenvolver doença renal. O açúcar também está relacionado com cáries, né? Ele aumenta também o risco de desenvolver gota, declínio cognitivo. Então, o açúcar acelera o declínio cognitivo. Então, uma dieta com bastante açúcar prejudica a nossa memória. E isso já tem sido associado com Alzheimer, com aumento de demência, né? Hoje em dia, eu já fiz uma live sobre Alzheimer com vocês e a gente já sabe que o Alzheimer é considerada uma diabetes tipo 3, que é quando o cérebro não está respondendo bem à insulina. E aí, assim, ó, eu trouxe para vocês alguns dos malefícios do açúcar. Mas o que acontece? Como a indústria sabe
que o açúcar é maléfico à saúde, o que ela fez? Ela buscou disfarçar. Então, ela colocou outros nomes ali nos rótulos para que a gente não reconheça. Então, é importante que você saiba analisar esse açúcar que está ali disfarçado para você não ser enganado pela indústria, tá? Então, pega aí papel e caneta na mão. Eu vou passar para vocês quais são os nomes, tá? Que se tiver lá é açúcar, porque às vezes não vai estar lá exatamente açúcar, tá? Então, anota aí. O açúcar invertido. Se vocês verem esses nomes que eu vou falar para vocês lá no rótulo do alimento, foge porque é açúcar, tá? Açúcar invertido. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Dextrose. Dextrina. Frutose. Glicose. Sacarose. Maltose. Maltodextrina. Xarope de frutose e xarope de milho. Então, se tiver algum desses nomes, evite, tá? Então, se você não conseguiu anotar, eu vou tirar um print, vou deixar nos stores. Aí, vou tirar um print não, eu vou deixar nos stores. Você tira um print, sempre que você for comprar alguma coisa, você leia o rótulo para tirar essa dúvida se tem açúcar ou se não tem açúcar, tá? Então, hoje, a gente tem alguns rótulos que mostram lá alto em açúcar adicionado. E tem produtos que eles usam esses outros tipos ali e fica disfarçado. Então, quando você vai ver lá na frente, nem tem o alto em açúcar adicionado, tá? Então, por isso que é bom sempre olhar lá nos ingredientes se tem esses que eu falei aí dessa lista. E aí, uma coisa que eu vejo assim que é muito comum no consultório, nas perguntas ali no Insta, qual que é a diferença entre os açúcares? Então, vamos lá. Vou falar do açúcar cristal. Então, o que é o açúcar cristal? Ele vem ali na forma, são cristais mais grandes, transparentes, né? Só que ele passa por um processo de refinamento que perde todas as vitaminas e minerais. Então, sobra só caloria vazia, tá? Então, no açúcar cristal não tem nada assim de benéfico para o nosso organismo. Quando a gente pensa no açúcar refinado, o que é o problema dele? Durante o processo de refinamento do açúcar, são acrescentados alguns aditivos químicos. Então, pode ter enxofre, por exemplo, para dar a coloração branca, tá? E aí, nesse processo de refinamento, nesse processo... principalmente no processo de refinamento, se perde todas as vitaminas e sais minerais. Então, açúcar cristal e açúcar refinado não tem nutriente nenhum, tá? O açúcar mascavo, ele é a forma mais bruta da extração do açúcar de cana, né? Então, esse açúcar mascavo ele é retirado depois do cozimento do caldo de cana. É um açúcar que não passa por refinamento, então por isso que ele tem aquela coloração mais escura, ele é mais encorpado, tá? E como ele não passa pelo processo de refinamento, preserva alguns minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio, potássio, tá? Só que assim, também tem um alto valor calórico, também tem o alto índice glicêmico. Então, pessoas com resistência à insulina, pessoas com diabetes também tem que evitar, mesmo sendo o açúcar mascavo. O açúcar demerara, ele passa por um refinamento leve,
né? Só que ele não recebe nenhum aditivo químico. Então, os seus grãos são ali um pouquinho, um marrom mais claro quando a gente compara com o mascavo, tá? Ele também possui alguns os minerais como o açúcar mascavo, e uma boa opção seria escolher um açúcar demerara orgânico, porque ele vai manter os nutrientes sem a adição de defensivos agrícolas. Outra opção também que a gente tem bastante agora no mercado é o açúcar de coco. Então, ele é um substituto ao açúcar de cana, né? Ele é extraído das flores de palma do coco. Ele não passa por refinamento, não passa por nenhuma adulteração, também não tem nenhum conservante. Então, o açúcar de coco, ele tem potássio, ele tem magnésio, ele tem zinco, tem algumas vitaminas ali do complexo B, tá? Ele apresenta um índice glicêmico menor do que os demais, tá? Então, quando a gente compara com açúcar demerara, com açúcar orgânico, ele tem um menor índice glicêmico. E aí, o que acontece? Não tô falando que é para usar, mas seria assim o ideal, e seria usar o mínimo possível, tá? Então, às vezes, só quando for necessário mesmo. E outra questão que a gente tem também, produto, né, é o açúcar light. Então, ele é conhecido como o açúcar fit, tem no mercado como o açúcar magro, só que ele não é nada mais assim do que a mistura do açúcar refinado com adoçantes artificiais. Então, às vezes ele é adicionado de sucralose, de ciclamato de sódio, de sacarina, tá? Nessa questão, ele vai ser menos calórico do que o açúcar comum, do que o açúcar cristal, do que o açúcar refinado, né? Só que o que tem ali? O grande problema são esses adoçantes que são acrescidos no açúcar. Então, a sucralose, a sacarina, altera sistema gastrointestinal, altera microbiota intestinal, altera a função da tireoide, da pressão arterial, pode agravar a inflamação, tá? Então, assim, só pra gente falar sobre adoçantes, a gente tem mais uma live aí de conteúdo, tá? Então, assim, pra gente dar uma resumida, né? Fechar o nosso assunto aí de açúcar. Melhores adoçantes, quando a gente pensa em substituir o açúcar: estévia, talmatina, tem o eritritol, o xilitol. Eu não indico muito o xilitol, por causa que as pessoas às vezes têm gases, diarreia, distensão abdominal, tá? O mel, ele entra como uma opção de substituição ao açúcar, só que também ele é rico em frutose, ele é altamente calórico, então a gente tem que usar com moderação. Pensando nos tipos de açúcar, açúcar de coco, o açúcar de maçã também são as melhores opções, mas com moderação. Eu não indico muito o consumo de suco, né? Eu gosto da fruta in natura, junto com fonte de proteína, de gordura, nunca a fruta sozinho. Mas algumas opções para adoçar, às vezes quem faz suco para criança, com uva passa, com tâmara, com mel, busque outras opções, né? E tem que ir acostumando também o paladar para ficar para comer menos doce. Inclusive, se você tem assim desejo por doce, tenta com as frutas mais doces, banana, melancia, melão, mamão, caqui, uva. Às vezes uma banana ali no micro-ondas com canela, fica mais docinha, tá? Incluir a canela ajuda a reduzir o desejo por doce. Então, a gente precisa começar a adaptar o nosso paladar, né? Para alimentos mais ácidos, para alimentos mais amargos. Então, a gente vai trocar um chocolate normal por um chocolate 70. A gente vai passar a tomar café e chá sem açúcar.
Vou incluir mais chás amargos, como carqueja, boldo, gengibre, tudo isso para a gente ir adaptando o nosso paladar para outros sabores, tá? Então, vá perdendo esse paladar do doce, vai adaptando o seu paladar a novos alimentos. Então, assim, ó, acho que a dica de hoje é: leia bem os rótulos, tá? Então, antes de você comprar qualquer produto, leia o rótulo para ver se não tem açúcar lá escondido. E assim, como é que eu posso falar? Sempre que possível, evite o açúcar. Então, quer deixar lá para tipo, final de semana eu vou fazer um bolinho, no meu aniversário, sabe? Então, sempre que possível, evite. Tire do seu dia a dia, de várias refeições ao dia, de bolo, de pão, de bolacha, de torta, do cafezinho com açúcar, do chá com açúcar, do suco com açúcar, tá? Então, sempre que possível, evite o consumo de açúcar. Então, para finalizar a live de hoje, eu quero falar para vocês que o açúcar, ele pode adoçar o paladar, mas a verdadeira doçura da vida vem das escolhas que vão nutrir o nosso corpo e a nossa saúde. Então, essas pequenas mudanças que você vai fazer hoje vão criar grandes resultados amanhã.